Oi, pessoal, bom dia a todos. Muito bem-vindos ao primeiro webinar da série do Global Business Mentoring Hub for Startups. A gente criou essa série, na verdade, com base num projeto que a gente fez no Web Summit do Rio de Janeiro, onde a gente deu uma série de mentorias presenciais com vários especialistas em expansão internacional. Então, a gente criou uma edição virtual desse projeto justamente para que mais pessoas pudessem ter acesso a esse conteúdo tão rico que foi passado esse ano no Rio de Janeiro, no Rio, durante o Web Summit. Então, muito bem-vindos. Eu sou a Raquel Kibrit, sou CEO da Externa International Business, que é a primeira boutique de internacionalização do Brasil. Nós temos um grupo de especialistas que trabalham em projetos de expansão internacional. E um dos pilares do nosso trabalho, além da consultoria, tem essa parte de educação mesmo, para a criação de um Global Mindset. E os webinars entram nesse pilar da estratégia. Muitos de vocês estão em processo de expansão, né? São empreendedores, são especialistas que estão buscando se aprofundar no tema. Então, a gente fica muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento com vocês e trazer os nossos parceiros para dividir um conteúdo super especial aqui, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre como expandir para Portugal. Nós temos aqui dois convidados muito queridos, que é o Francisco Costa e a Cristina Araújo. O Francisco trabalha na AIECEP, que é a própria agência de promoção de investimentos, né, de Portugal, do governo, né, ligado ao governo português, e a Cristina Araújo, que é CEO da My Eurobusiness, que é uma consultoria luso-brasileira, brasileiro-portuguesa, né? Que trabalha justamente nesse corredor apoiando empresas em processo de expansão. Então, sem mais demoras, eu vou passar a palavra aqui para o Francisco, que vai fazer uma abertura e vai apresentar para a gente sobre o mercado de Portugal. Muito bem-vindo, Francisco. Valeu, Raquel, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado também pelo convite e, como você referiu, dando aqui um pouquinho de seguimento ao que foi a nossa primeira apresentação durante a Web Summit e também parabenizar a Externa por continuar a colocar Portugal aqui no mapa dos empreendedores e, sobretudo, do ecossistema de startups e inovação brasileiro na ótica da expansão. Bom, como você mencionou, eu sou representante da AICEP, que é a Agência para Investimento e Comércio Externo de Portugal, aqui no Brasil. Através do nosso escritório que fica em São Paulo, nós apoiamos as empresas portuguesas que querem fazer negócio, que querem desenvolver mercado aqui no Brasil e depois também em sentido inverso, através da captação de investimento, através de trabalho de maneira bastante proativa, mas também reativa de identificação de oportunidades. Nós trabalhamos com as empresas brasileiras que estão buscando se expandir, que estão procurando novas oportunidades de internacionalização, e é aí que nós tentamos colocar um pouquinho a semente de Portugal, colocar Portugal no mapa enquanto destino mais atrativo e mais interessante para esse movimento. Para entender um pouquinho as nossas competências, eu sempre utilizo aqui a referência da Apex, que é a nossa agência homóloga, não é? A nossa congênere, e aí vocês, conhecendo o trabalho da Apex, acho que já sabem um pouquinho também do que é que nós somos, do que é que nós fazemos. Respondendo aqui ao seu desafio, Raquel, eu hoje trago aqui um pouco do panorama do ecossistema de startups em Portugal, apresentar aqui alguns dados e, sobretudo, tentar passar aqui algumas mensagens que, na minha opinião, da nossa visão, são as diferenciadoras, são as que tornam Portugal um país atrativo, um destino competitivo para as startups. O relacionamento económico entre Portugal e o Brasil, hoje em dia, ainda continua muito assente na transação ou na comercialização de bens transacionáveis, não é? Nós acabamos tendo uma participação muito forte dos setores que, embora também já tenham uma componente tecnológica muito forte, podem ser considerados setores tradicionais, como é o caso de alimentos, bebidas, fugindo desses setores, a indústria de moldes, a indústria automóvel, mas também a indústria de aeronáutica, por exemplo, não é? Muito por força do forte investimento que a Embraer tem em Portugal. Mas e isto são dados que eu estou falando hoje, em 2024, mas talvez se eu falasse
em 2020 ou 2019, pré-pandemia, ou em 2015, não variavam muito, porque esta é uma tendência que se vem mantendo ao longo dos anos, mas que nós acreditamos que para ser disruptivos, para mudar um pouquinho a matriz aqui do relacionamento bilateral, é através dos serviços, é através, sobretudo, das trocas de tecnologia, da troca de conhecimento com base tecnológica, e aí os veículos primordiais indubitavelmente são as startups, e portanto é um pouquinho nessa linha que eu vou aqui partilhar alguns dados sobre o ecossistema de startups em Portugal, e deixar aqui uma ou duas mensagens que eu acho que podem ajudar ou que podem contribuir para melhorar a nossa troca e presença de startups portuguesas aqui no Brasil, mas também naturalmente de brasileiras em Portugal. Eu vou partilhar aqui a minha apresentação. E aí eu agradeço só que me confirmem depois se vocês estão vendo. Não sei se Raquel Sim, se. tá ok. Boa, Tá Tá, ok. ok. ótimo. Então, agora deveria andar. Isso. Bom, como eu estava referindo antes, muitos de vós já conhecem Portugal, muitos de vós conhecem quais são os produtos, os bens, até mesmo os serviços portugueses, e é inegável que nos últimos anos também há um maior conhecimento sobre Portugal enquanto destino tecnológico. E o nosso país tem se apresentado como um ecossistema muito vibrante para startups, em todas as suas fases, em todas as suas dimensões, mas aqui focando especificamente na startup brasileira, enquanto um destino para que tenha um primeiro pé no mercado europeu, para que tenha também aqui uma solução um pouco mais, uma opção de teste de validação da sua solução. O ecossistema de startups em Portugal em 2023 era composto por aproximadamente 4.000 startups, das quais 70% foram criadas nos últimos 5 anos. Houve um crescimento muito significativo durante o período da pandemia, e o que é muito interessante sempre verificar é que todas elas já nascem com uma matriz com DNA virado para a exportação. Ou seja, temos praticamente 40% destas startups são já exportadoras de serviços ou têm presença em mercados internacionais. O seu contributo para o PIB em Portugal ainda é pouco mais de 1%, mas atendendo a que nós temos sensivelmente 10 milhões de habitantes, e a população ativa é aproximadamente metade, pouco mais de metade desse valor, é um ecossistema que emprega já mais de 20, de maneira direta, fora naturalmente os postos de trabalho indireto, mais de 25 mil trabalhadores. E, portanto, isto é bastante relevante, sobretudo se também atentarmos que em termos de exportações já significa mais de 1,3 bi das nossas exportações. Como nós até falávamos aqui antes de iniciar a gravação, antes de iniciar a sessão, hoje em dia há players de referência em Portugal que acabam sendo os balizadores ou os orientadores deste ecossistema. A grande entidade que trabalha muito em parceria com a ICEP é a Startup Portugal. A Startup Portugal, que seria congénere da AB Startups, não é? Da Associação Brasileira de Startups, aqui neste mercado, e que acaba por ser a grande entidade responsável pela promoção do empreendedorismo, pela dinamização do ecossistema e por facilitar contactos e pontes entre os vários atores deste mesmo ambiente. Sendo um país relativamente pequeno, você consegue ir de carro, não é? Consegue dirigir do ponto mais a sul até o ponto mais a norte de Portugal, muito provavelmente de maneira mais rápida do que você chega aqui de São Paulo ao Rio de Janeiro, mas ultrapassando as várias divisões administrativas que existem em Portugal, você já encontra muitas incubadoras de referência em cada um dos nossos distritos. Naturalmente que a área metropolitana de Lisboa, a área metropolitana do Porto são as mais conhecidas, e aí você tem exemplos como a própria Startup Lisboa ou a UPTEC, mas depois em algumas cidades que são referência no nosso país em termos do ensino, e muitas destas incubadoras saíram precisamente de universidades, numa relação muito próxima, muito estreita entre o que é a academia, entre o que é o sistema de ensino, pesquisa e desenvolvimento
e a indústria privada, a iniciativa privada, e nós encontramos alguns desses exemplos, por exemplo, em Braga, com a Startup Braga, ou em Coimbra, com o IPN, com o Instituto Pedro Nunes, entre outros exemplos. E, portanto, ao longo do nosso país, nós hoje em dia temos aproximadamente 170 incubadoras ou aceleradoras, com uma referência aqui particular a uma aceleradora que é a BTI, que é uma aceleradora internacional e que já está aqui no mercado brasileiro, já desenvolve competência, já desenvolve o seu trabalho também de apoio e de aceleração aqui no mercado brasileiro. E, portanto, mais uma vez, fica aqui bem patente, bem claro, que muitas destas entidades, mais do que apoiar o desenvolvimento do ecossistema em Portugal, elas fomentam a internacionalização das soluções tecnológicas portuguesas. Como eu referia, esta divisão também do nosso ecossistema em termos geográficos acaba estando linkada com uma parte mais setorial, e o que é que nós verificamos? Que hoje em dia o maior número de startups portuguesas em termos de setor de atividade está naturalmente em tudo o que nós designamos de TIC, ou o que nós designamos de tecnologia de informação e comunicação. É um grosso muito significativo, sendo que depois também, obviamente, a parte de business services, de indústria e até mesmo de real estate, de imobiliário, já com uma grande diferença, com um breakdown que nós podemos observar aqui neste gráfico, com uma diferença substancial. Cerca de 3/4 destas startups em Portugal têm um modelo de negócio de B2B, de business to business, e isso em grande escala também está relacionado, ou em grande parte está relacionado com a própria natureza da atividade e com a dimensão seja do país e o perfil do cliente. E, portanto, as soluções, até as próprias startups que vão sendo criadas, acabam estando bastante envolvidas ou acabam por ter uma natureza no seu modelo de negócio muito virada de business de business para business. E isso é também um dado do nosso ecossistema que eu acho importante notar. Em termos de dimensão, este é um dado que eu acho interessante. Cerca de 90% delas, das startups em Portugal, têm até 9 funcionários, o que as classifica como uma microempresa, e como vocês podem observar aqui nesse gráfico de distribuição das startups pelo seu próprio tamanho, ou pelo seu volume de negócio, acaba depois, tanto em turnover quanto nas exportações, por ser um pouco mais dividido, mas ainda assim o grosso acaba por poder ser considerado, até mesmo dentro do padrão regulatório da Comunidade Europeia, como uma pequena ou média empresa. E aí o panorama não em Portugal, naturalmente numa escala distinta, mas não difere muito daquilo que se observa no mercado brasileiro. Até porque, grosso modo, mesmo saindo do ecossistema de startups, se nós observarmos a economia portuguesa como um todo e os diferentes setores de atividade, cerca de 90% das empresas em Portugal podem ser classificadas como pequenas e médias empresas, e, portanto, conseguimos rapidamente inferir que o padrão verificável nas startups e scale-ups é idêntico. Uma última nota ainda para esta referência que eu acabei fazendo sobre a questão da divisão regional. Ainda estão vendo a apresentação? Não, você parou de apresentar. Agora a gente está vendo uma duplicada da tua tela do webinar. Mas isso não fui eu que fiz nada, não. Aqui. Não apertou nenhum botão aí, Francisco? Não, vou clicar de novo no ecrã. Estou aqui só. Voltou. Voltou? Obrigada. Boa. Não, então eu estava só fazendo referência aqui então ao mapa da divisão regional. Como eu já tinha mencionado, vocês conseguem verificar que o número de startups é naturalmente maior em Lisboa, onde se concentram cerca de 45%, e também no Porto com 16%, porém em todos os distritos, e Portugal não sendo uma federação, tem uma divisão administrativa diferente do Brasil, mas salvaguardadas as devidas distâncias e muito mal comparado
Naturalmente, os nossos distritos poderiam ser os estados aqui no Brasil. Em todos eles já conseguimos encontrar várias startups que nasceram, desenvolvem atividade e até mesmo exportam. Um ponto que me parece significativo também aqui notar é a crescente atenção que os sucessivos governos em Portugal, mas os legisladores do nosso país têm atribuído a startups e scale-ups, porque nós agora já temos também um marco regulatório, não é? Um marco legal, uma lei de startups e de scale-ups que acaba definindo legalmente o que é que pode ser considerado uma startup, o que é que pode ser considerado uma scale-up. Isto é muito importante, até a propósito do que eu vou abordar em seguida muito rapidamente, mas sei que depois a Cristina se vai atentar, que diz respeito a incentivos, ou seja, agora nós já temos um framework legal bem claro e bem definido para perceber o que se é uma startup e, sendo uma startup, a que tipo de programas de apoios, de incentivos financeiros do governo elas podem concorrer. Depois, também esta nova lei veio criar um regime fiscal favorável para stock options, que era algo que antes não existia, e ao mesmo tempo também facilitar os benefícios para pesquisa, para investimentos em pesquisa e desenvolvimento, nomeadamente os que possam sair, os que possam emanar de venture capital, os que possam emanar de empresas. Então, também tentar facilitar, tentar promover este tipo de investimento. O ecossistema em Portugal e o cenário tecnológico tem crescido substancialmente, e aqui nós também falávamos no início da nossa sessão de hoje do poder que a Web Summit teve em Portugal. Acredito que alguns dos que estão aqui assistindo, tenham estado no Web Summit no Rio. O Web Summit no Rio, de acordo com a organização, teve cerca de 35 a 40 mil participantes. Em Portugal, habitualmente, desde a primeira edição que ocorreu em 2016 até hoje, nós temos tido constantemente entre 70 a 80 mil pessoas. É um evento que mobiliza a cidade de Lisboa, que acaba por concentrar, por centralizar durante aqueles 3, 4 dias as atenções de todo, até mesmo do próprio mercado europeu. É uma conferência tem uma grande amplitude e que, por exemplo, já valeu também em Lisboa o título de cidade de capital europeia da inovação em 2023, ao mesmo tempo também que tem fomentado um maior investimento e tem fomentado também uma maior dinâmica de investimento estrangeira em Portugal. Tudo isto são fatores que naturalmente acabam por concorrer para que em Portugal as nossas startups cresçam a uma velocidade e atinjam uma dimensão que se calhar em alguns outros mercados e até mesmo internamente em alguns outros setores isso não é possível, tanto que hoje em dia Portugal tem 7 unicórnios, o que, lá está, a uma proporção, ou fazendo o exercício proporcional aos 10 milhões de habitantes que existem no nosso país, é bastante significativo. Todas estas startups têm, nos últimos anos, desenvolvido negócios e garantido presença em mercados internacionais. Destas que eu aqui refiro, de unicórnios com DNA português, a OutSystems e a Talkdesk, por exemplo, já estão aqui no mercado brasileiro, mas a própria Sword Health nos Estados Unidos, né, Anchorage Digital e a Fedzai, também bastante fortes, e portanto são exemplos muito claros, muito concretos de sucesso. Há um outro também que é bastante relevante e bastante conhecido, que é o caso da Farfetch, que também tem atividade aqui no mercado brasileiro, que agora a operação degringolou um pouquinho e uma parte foi comprada por um investidor coreano, mas não deixa ainda assim de ser um exemplo de uma empresa com presença internacional em diversos mercados, que teve o seu período de sucesso e que na origem, que na matriz é portuguesa. E isto, sem dúvida nenhuma, que foi possível
muito por força do que eu comentava antes, de um quadro de incentivos muito forte, de uma aposta clara em investimento no setor tecnológico e depois em resultado desta dinâmica de circulação, de investimento e também de dinamização que eventos como o Web Summit, mas não só, acabaram por proporcionar e por incentivar outras startups a vencer e a escalar as suas soluções. E aqui, como eu referia, deixo também para vocês alguns dos principais exemplos que eu aqui mencionava, divididos pelos setores primordiais da sua atuação, desde logo e hoje em dia, tudo o que seja a realidade virtual, sistema 3D, inteligência artificial, IoT e conectividade, são os setores mais aquecidos, são os setores onde mais soluções acabam por se desenvolver. Curiosamente, no mercado brasileiro, as startups portuguesas que já estão instaladas acabam respeitando este padrão, mas também fugindo um pouquinho à regra. Temos casos de exemplo, por exemplo, em setores da saúde, na área do esporte, o que é muito interessante também verificar, mas sobretudo dando resposta ou tendo capacidade de resposta para o mercado e para as exigências do mercado brasileiro, o que demonstra também a força, não é? E quão robustas as suas soluções ou as soluções das startups portuguesas acabam sendo. Eu aqui não vou dedicar muito tempo a esta parte de incentivos, porque sei que a Cristina o vai fazer, mas deixo aqui elencados o que é que tem sido ao longo dos últimos anos. Portugal teve uma mudança recente de governo, mas o quadro de incentivos ainda está sendo um pouco revisto. Algumas das calls ainda vão ser abertas ou criadas ou lançadas, mas nos últimos anos, muito dos incentivos, de maneira geral, que têm sido criados para atrair um investimento estrangeiro e que são dedicados ou que podem ser aplicados por muitos de vós, caso tenham interesse em olhar para Portugal como essa porta de entrada para o mercado europeu, estão muito relacionados com investimento produtivo, investimento em pesquisa e desenvolvimento, processos de investimento que sejam criadores de emprego, e aí claramente que seja um emprego diferenciado, um emprego que valorize as competências já existentes em Portugal e, sobretudo, que olhe para algumas regiões que hoje em dia possam não estar tão desenvolvidas ou possam ter algum tipo enfrentem alguns desafios de conseguir manter a sua população e, portanto, como forma também de combater a baixa densidade populacional. Uma outra entidade que existe em Portugal, que é a Portugal Ventures, também tem algumas propostas, seja de value proposition, seja de investment strategy, bem focadas em projetos diferenciados. Depois, iniciativas do governo relacionadas com questões de visto, com as questões de facilitar toda a parte regulatória, ou aliás, toda a parte burocrática de quem procura investir, nomeadamente através do Startup Visa, do Startup Voucher, ou também do Tech Visa. E pronto, de maneira geral, estas são algumas das iniciativas que têm sido aplicadas pelos sucessivos governos nos últimos anos, de maneira a criar condições favoráveis para quem no setor de startups, no setor do ecossistema tecnológico, de inovação, acaba investindo em Portugal. Uma última nota para um trabalho mais específico que nós, a ICEP, temos, que é o programa Startups Connecting Links, onde nós temos feito o mapeamento das principais startups portuguesas, além das entidades, como eu referi, como a Startup Portugal, ou algumas incubadoras e aceleradoras, mas o que nós fazemos é que, tendo essa listagem de startups, fazemos uma ligação com entidades internacionais, com o setor privado, corporate, para lhes apresentar qual é a maturidade dessas startups, para lhes apresentar um pouco quais são os objetivos de expansão das mesmas, enfim, para, através de conexão, tentar fomentar o investimento destes players nas startups portuguesas. E aqui nós falamos que estes players podem ter distintos perfis, mas basicamente nós sabemos, seja de pessoa física, pessoa jurídica, de um potencial interesse em investir em Portugal,
esse interesse está canalizado para o setor tecnológico, nós temos uma planilha com as distintas startups portuguesas nas suas distintas fases, potencial levantamento de capital ou abertura à entrada de investidores. Apresentamos essa listagem ao investidor e tentamos gerar uma conexão para lhes mostrar de que forma é que pode ser vantajoso, qual pode ser o retorno desse investimento em Portugal. Este é um programa nosso, é um programa que está sempre em constante desenvolvimento, naturalmente, e de atualização das propostas e das soluções, mas que procura também aqui, através de um outro ângulo, mostrar quais são as vantagens de investir em Portugal e particularmente através do ecossistema de startups. Eu já vou finalizar aqui a minha apresentação, só destacando, passando aqui diretamente para 2023, para mencionar alguns dos principais eventos que já tiveram lugar ou que ainda vão ter lugar, para vos convidar a visitar Portugal, para se juntarem a nós, para conhecerem um pouco mais do ecossistema, verem logo o que é que está a ser feito em Portugal. Daqui para a frente, obviamente que a Web Summit, como eu referi antes, é o principal evento e convido desde já a todos a participarem, mas durante o mês de novembro, aproveitando esta larga participação que se espera sempre massiva de startups em Lisboa para a Web Summit, 10 cidades portuguesas, durante 10 dias, vão organizar a Portugal Tech Week e, portanto, alguns eventos paralelos, alguns eventos conexos, alguns eventos que decorrem da Web Summit e que podem permitir vocês maximizem a vossa deslocação a Portugal e consigam conhecer outras regiões, outros ecossistemas, outros players e outras vantagens para investir. Bom, basicamente eu termino aqui a minha exposição, fico à disposição naturalmente para questões que possam existir, mas sobretudo deixar aqui uma última mensagem sublinhando que nós, a ICEP, em termos de demanda, hoje em dia, das empresas portuguesas que olham para o mercado brasileiro, a principal que nós temos vem, e até mesmo a mais desafiadora, ela vem precisamente das startups que querem oferecer os seus serviços, querem escalar as suas soluções para o mercado brasileiro e então recorrem à ICEP para saber como entrar neste mercado, como fazer um soft landing no mercado brasileiro, conseguir responder a todas as demandas burocráticas, regulatórias, fiscais, de composição de sociedade que vocês tão bem ou melhor do que eu sabem que aqui no Brasil podem ser um grande desafio e, portanto, nós temos um grande contacto com o ecossistema de startups portuguesas. E isto funciona no sentido de quem quer escalar, quem quer sair para o mercado brasileiro, mas também para vós que querem conhecer mais sobre o ecossistema em Portugal. Todas estas informações que eu partilhei aqui, nós temos acesso sempre em primeira mão, por força de ser uma entidade do governo e pela nossa proximidade com as principais entidades, como é o caso da Startup Portugal e de outras, mas depois também através do que é o nosso relacionamento, seja com prefeituras, seja com outras entidades subnacionais, vamos conhecendo muito bem o ecossistema e podemos trabalhar convosco no sentido de identificar parceiros, no sentido de identificar oportunidades de instalação em Portugal, opções de investimento e, sobretudo, de vos apoiar, de preparar para uma instalação em Portugal, caso isso seja do vosso interesse. E, portanto, eu concluo aqui, Raquel, a minha exposição, só deixando aqui um novo agradecimento à Sterna por voltar a colocar Portugal no mapa aqui da internacionalização de startups, de brasileiras, que tem crescido bastante nos últimos anos, e até mesmo que não são startups, mas que são empresas brasileiras de todos os ramos, mas que necessitam de um apoio, de um suporte tecnológico, de centros de competências, centros de P&D, têm olhado para Portugal e têm conseguido instalar algumas dessas áreas, algumas dessas divisões de operação no nosso país. Isso verifica-se tanto em indústrias como, por exemplo, a indústria farmacêutica ou o setor da saúde, como é o caso da Fiocruz, que abriu um polo de operação em Portugal, em Aveiro,
como se verifica já em investimento mais sólido, como a Embraer, que é o mais conceituado, mas também outro tipo de operação. E, portanto, nós acreditamos que faz todo sentido olhar para Portugal como essa porta de entrada, como esse mercado teste, e acreditamos também que as vantagens que apresentamos são bastante interessantes e garantem um retorno a relativamente curto prazo do investimento brasileiro em Portugal. E aí eu termino. Obrigado. Obrigada, Francisco. Foi ótima a sua apresentação. Pessoal, eu queria pedir para vocês, quem tiver burning questions para o Francisco ou para a Cristina, por favor, pode escrever no chat. A gente deve abrir os últimos 10 minutinhos do nosso tempo aqui, umas 9h50, a gente vai abrir para perguntas, mas quem já tiver burning questions para o Francisco, por favor, escreve no chat para a gente conseguir organizar aqui essa sessão de perguntas. E eu quero convidar a Cristina para fazer a própria apresentação dela. Cris, vou te pedir para ficar em 15 minutos para a gente poder ter perguntas. E vamos lá, pode começar, por favor. Obrigada pela presença. Você está no mudo, tá? Agora a gente está vendo sua tela. Só um minuto que você ainda está no mudo. Deixa eu te tirar do mudo. Eu não consigo, você precisa se tirar do mudo. Perdão. Agora sim. Tá, pessoal. Bem, primeiro eu quero agradecer a Externa por mais essa oportunidade. Realmente tem sido muito gratificante, e a todos vocês por interesse em nos ouvir. Eu vou acelerar aqui, então, para tentar fazer em 15 minutos, tá? Bem, agora que o Francisco apresentou de forma belíssima o ecossistema de Portugal, eu vou falar especificamente sobre algumas oportunidades que podem ser bem interessantes aí de fit com vocês. Há alguns anos eu venho explorando essas oportunidades em Portugal, em especial como o hub de expansão em Portugal tem realmente sido crescente e o que ele tem oferecido, e o ecossistema de empreendedorismo. Eu sou Cristina Araújo, eu sou CEO da Maior Business, eu sou luso-brasileira, sou filha de imigrantes, cresci entre os dois países, sou advogada, iniciei minha carreira com tecnologia. Então, eu comecei minha carreira trabalhando com multinacionais nos Estados Unidos, Microsoft, Sun. Depois fiz uma transição de carreira para a área jurídica e, desde então, nós estamos especializando em captação de investimentos. No Brasil, nossa atuação, a maioria dos nossos clientes são venture capitals, e em Portugal, nós realizamos os processos de expansão global. Não são projetos para Portugal, óbvio que trabalhamos no mercado português, mas, em especial, os projetos têm foco em vários países. Então, o projeto inicia em Portugal e você pode expandir para qualquer lugar do mundo através desses projetos. Aqui está o meu LinkedIn, e se vocês quiserem se conectar, vai ser um prazer. Antes de começar, queria compartilhar com vocês um dado muito intrigante, que é 11,8% das startups, das empresas brasileiras, são internacionalizadas. 11,8%. Vou falar aqui sobre uma pesquisa realizada pela INSEAD no final do ano passado, que foi focada na internacionalização de startups da América Latina. Essa pesquisa é extremamente ampla, tem infinitas informações. Aqui eu vou trazer só 2 pontos. Um deles eles separaram em 2 clusters essas startups, e um cluster são startups que receberam grandes aportes, mas o processo de internacionalização delas é baixo, entre 2, 3 países ou nenhum país. E a vida média dessas startups tem sido 2, 3 anos. O outro cluster são de startups que quase não receberam aporte, muito baixo, mas a expansão delas, a internacionalização delas é bem maior. Elas estão, no mínimo, em 9 países, e quase todas elas do cluster fazem um processo de internacionalização. A vida média delas tem sido entre 6 e 6 anos.
Então, o que destacou ali na pesquisa é que o processo de expansão global, no mundo globalizado, tem feito muita diferença para muitas startups. Traz também o estudo que, na União Europeia, 96% das startups internacionalizam. Óbvio que elas têm uma vantagem, né, que se tornou vantagem de nascerem num país muito pequeno, então, desde o day one, elas, de fato, elas começam um processo, como é conhecido de Born Global, e para onde elas vão, como vão expandir. Os Estados Unidos têm um número de 87% que internacionalizam e o Brasil 11,8%. Outro dado importante que essa pesquisa trouxe é que a segunda maior causa de mortalidade das startups, sendo 38%, número muito alto, é pecúnia, é a parte de apoio financeiro. Então, muitas delas, nos estudos, elas chegam a ter apoio, ter o capital, elas introduzem o produto, fazem o MVP, quando elas sentem a necessidade de pivotar muitas partes do projeto para adequar, de fato, à realidade do mercado. E não tem mais a verba. E se elas tivessem um pouquinho mais de fôlego, muito provavelmente elas não morreriam, elas seguiriam, como eu vou trazer um caso aqui. Vou apresentar, então, para vocês um pedacinho dos incentivos que Portugal vem disponibilizando desde o programa 2020 a processos, em especial aqui para internacionalização, que podem apoiar o seu processo de internacionalização, iniciando por Portugal. Esse programa tem vários outros programas, eu vou falar em especial do 2030, inclusive o que eu vou apresentar aqui é parte do 2030, mas tem várias outras linhas de apoio. A primeiro apoio que eu vou falar para vocês é o apoio da área produtiva. Então, para você chegar em Portugal, instalar a sua área produtiva e depois, com o seu planejamento de 5 anos, fazendo a sua expansão da área produtiva. Então, imaginemos que você vai para Portugal, você está num cowork com 2, 3, 4 posições, e depois, em 2 anos, você já está em 4, 5 países. Então, a sua área produtiva provavelmente vai ter uma demanda maior, e o projeto é de 5 anos, a projeção, mas o Portugal vai apoiar os 2 primeiros anos. Aqui, Portugal vai apoiar tudo que é CAPEX da sua área produtiva, então, máquinas, também cloud, pesquisas de mercado, CRM, softwares, licenças, tudo que tem a ver com o desenvolvimento do seu negócio, ele vai apoiar. Esse apoio você tem hoje disponível em 2 formas. Uma chamada inovação produtiva, que apoia 40% desse investimento. Então, se a sua área produtiva em 2 anos vai ter um investimento de 1 milhão de euros, ele vai apoiar em 400 mil euros. Nós estamos falando de subsídios a fundo perdido. E o outro apoio é o empreendedorismo. O empreendedorismo também para a área produtiva, mas ele chega a 75%. Por que essa diferença? Por vários motivos, mas a inovação produtiva pode chegar a apoiar projetos como de indústria, 20, 30 milhões, e o empreendedorismo já são projetos menores. Mas tem outros motivos também que podem ser diferenciais para qualificar a empresa. Normalmente, startup consegue se enquadrar na área do empreendedorismo. Depois que Portugal já apoiou na sua área de produção, nós temos um apoio para a sua área comercial e marketing, que é chamado internacionalização, porque aqui vai entrar o apoio para que você vá para além de Portugal. E nesse além de Portugal, não necessariamente você vai entrar só no mercado europeu ou mercado europeu. Aqui, normalmente, nós fazemos uma pesquisa de quais seriam as melhores localizações para você iniciar a sua expansão. Então, pode ser de Portugal para a África do Sul, para a Ásia, Estados Unidos ou Europa, anyway, que vai importar que seja favorável ao seu business, né? Esse apoio é um apoio que ele vai apoiar basicamente toda a necessidade comercial e marketing nesses países. Então, se em 2 anos você vai conseguir expandir para 5 locais, participar de feiras e eventos vai ser um dos apoios, e nesse sentido, você vai participar da feira, ele vai apoiar o espaço do seu stand, a construção do seu stand, o material comercial que você vai divulgar, passagens, hotéis,
tem um amplo apoio aqui. Depois, ele apoia as viagens de retorno, de prospecção dos potenciais clientes que foram gerados, apoio também em redes sociais, links patrocinados, até links do Google Ads em todos os países, assessoria de imprensa, tem uma gama muito ampla de apoio para você divulgar e vender seu produto nesses países durante 2 anos. Esse apoio, Portugal vai subsidiar metade da sua operação nesses 2 anos. Então, ele vai conseguir te apoiar em 50%. O outro apoio que eu trago é o apoio de contratação de mão de obra qualificada. Toda a sua equipe que tiver qualificação inerente ao seu produto, à tecnologia, à engenharia, à evolução, durante 3 anos, ele concede um apoio para essa sua folha em 50%, subsidiando metade desse seu custo, desse seu investimento, inclusive 13º, quartos, impostos, e faz muita diferença. Então, nesses 3 aqui que eu estou apresentando, nós temos aqui 3 pontos, um tripé relevante para quem está iniciando um processo de internacionalização, que é montar a sua área produtiva, vender e divulgar seu produto e contratar pessoas, né? Por último, eu vou apresentar a linha de P&D, que em Portugal é ID, como o Francisco apresentou, é uma linha que Portugal vem sempre apoiando fortemente. Essa linha você vai iniciar o seu processo em Portugal com um projeto de pesquisa e desenvolvimento. No 2030, ele alterou a forma de apoio, então, hoje, o apoio é por profissional que está inserido no projeto. Portugal calculou, na média do 2020, que para cada pessoa de um projeto de P&D, independente do tamanho do projeto, do segmento do projeto, teve um investimento de 5.180 euros por trabalhador. Então, ele vai apoiar 80% desse valor, então ele vai te apoiar 4.000 euros por cada pessoa que está participando do projeto. Em Portugal, em média, um profissional para um projeto de P&D, você vai contratar 1.500, 1.800, 2.000 euros, em média são esses valores. E como funciona, então? A outra parte, ele te deu 4.000 euros, essa parte que você vai remunerar, vamos supor que 2, a outra parte, você vai fazer a gestão de todo o restante necessário para desenvolver o seu P&D. Então, vamos imaginar um cenário que você tenha 10 pessoas trabalhando no seu P&D, significa que você vai receber um apoio mensal de 40.000 euros. Você pagou 20.000 euros suas pessoas, os outros 20.000 você vai fazer essa gestão. Obviamente que tem que ser investimentos pertinentes ao P&D, mas, por exemplo, uma viagem a outro centro de pesquisa que vai colaborar em outro país até, ou outras situações, tudo que você for necessitar, você pode utilizar dessa verba. Essa verba de 5.000 euros e ele apoiando 4, que significa 80%. Então, 20% seria a sua contrapartida no P&D. A sua contrapartida também tem um apoio do governo, que é o CIFID, que você pode ter 85% desses 20% em retornos de créditos tributários, né? Então, aqui, basicamente, Portugal vai apoiar 100% do seu P&D, 80% em dinheiro direto e 85% dos 20% em crédito tributário. Temos várias demandas de projetos e vários projetos aprovados. Tem sido uma jornada também incrível começar dessa forma. Inclusive, agora, nós estamos trabalhando com cooperação internacional de pesquisa e desenvolvimento. No Brasil, com a FINEP, e tem sido muito interessante, porque tem agregado muito valor os cientistas brasileiros e os cientistas europeus participarem juntos da evolução desse projeto. Aqui eu vou apresentar 2 casos, e propositalmente eles não são de startups brasileiras, para mostrar que outros países têm realmente utilizado o Hub Portugal com sucesso. A VirtuLab é uma startup que nasceu em Amsterdã, ela é uma startup de realidade virtual, IA. Em 2018, ela estava enquadrada naquela segunda causa-morte. Ela estava precisando ajustar o seu produto e não tinha mais verba. O país não estava, na ocasião,
focando mais investimentos, nem governo, nem ventos nessa área. Então, o que o CEO parou e pensou estrategicamente? Eu preciso reduzir custos, preciso verba, apoio e preciso de mão de obra altamente qualificada. E foi então que ele decidiu ir para Portugal. Desde então, até hoje, não só nesse de 2018, mas contando todo o apoio, ele já recebeu mais de 25 milhões de euros. Hoje ele está em 4 países, mas o CEO escolheu, publicamente, ele relata as vantagens de Portugal e ele mesmo, a base dele está em Lisboa. A Bounce, ao contrário da VirtualLab, ela não tinha problemas financeiros. Ela é uma startup que nasceu na Índia, de mobilidade inteligente, e ela está em crescimento em hoje mais de 100 países. E no ano passado, em 23, ela decidiu a expansão dela pela Europa. E depois de vários levantamentos e pesquisas, ela optou por colocar a base dela em Portugal, porque pelo ecossistema, qualidade de vida, acesso à mão de obra qualificada e apoios do governo e outros mais. Então, aqui nós temos 2 casos de startups que, por diversos motivos, elegeram Portugal e estão felizes e crescendo através de Portugal. Também vou finalizar aqui, falei bem rápido, mas vou finalizar com essa frase que eu compartilho imensamente, da Nancy Duarte, que é: o futuro não é um lugar aonde nós iremos, e sim um lugar que nós temos que construir. Então, nós temos que pensar nesse futuro aí e trabalhar nele com bastante força. Mais uma vez está o meu LinkedIn, mais uma vez quero agradecer aí a oportunidade. Encerro aqui a minha palestra. Obrigada, Cris. Foi ótima a sua apresentação também. Pessoal, a gente vai abrir para as perguntas, por favor. Quem tiver aí, levanta a mão, tá? Pode abrir a câmera, pode abrir o microfone, tá? Eu vou chamando vocês aqui pela ordem de mãos levantadas. Eu queria aproveitar para fazer um comentário enquanto isso, e vou pedir para a Tássia, também da nossa equipe, colocar o link aqui da landing page que tem todas as sessões de mentoria virtual que nós vamos dar nos próximos 12 meses, para que vocês tenham acesso e possam se inscrever nas próximas, tá? Acho que a gente viu, né, aqui uma realidade bem diferente, né, do nosso país também, e é muito interessante entender como Portugal pode compor uma estratégia de expansão global, né? O Francisco trouxe os números super importantes que realmente posicionam, né, dão uma ideia da dimensão do mercado, né? Acho que só a título de comparação aqui para a gente poder olhar um pouco, né, o que o Francisco trouxe, né? Portugal tem 4.000 startups, o Brasil tem 12.000 startups. O mercado de tecnologia de Portugal, mais ou menos uns 2 bilhões de dólares. O mercado brasileiro, 50 bilhões de dólares. Essas diferenças, né, nessas dimensões, elas são muito interessantes, né, no sentido de que a gente começa a avaliar Portugal não como um mercado fim, de repente, para fazer uma estratégia de expansão, mas o que a gente chama de enabler market, né? Então, para quem trabalha com expansão internacional, ele é um mercado que viabiliza o acesso a outros mercados. Então, é muito importante quando a gente olha Portugal, a gente olhar realmente como é que Portugal pode ser um stepping stone, né, para uma estratégia de expansão internacional em várias direções, né, leste, oeste, norte, sul. Então, assim, a gente a visão, né, de crescimento no país, né, e até mesmo a motivação com que os empresários brasileiros têm tido acesso ao mercado de Portugal, e o governo português também quer fomentar isso, é fomentar negócios que têm potencial exportador a partir de Portugal. E aí complementar um pouco o acesso ao mercado brasileiro, né? Então, o Brasil, ele é um país que tem um pouco mais do que 30 DTAs, né, que a gente fala, Double Taxation Agreement, né, os mercados de bitributação, os tratados de bitributação, enquanto Portugal pode muito bem complementar os mercados em que a gente não tem acesso direto do Brasil. Portugal dá esse acesso. Então, assim, acaba ampliando as possibilidades de internacionalização das nossas empresas, tá? Das empresas brasileiras. Então, essa visão estratégica é muito importante que ela seja construída para as empresas de vocês em processo de expansão, né?
Portugal também, dentro da própria Europa, tem um custo operacional um pouco mais baixo, então, do ponto de vista de capital de investimento, no momento da operação, ele tem essa viabilização, né, além de todos os incentivos, né, financeiros que a Cris trouxe aqui, né? Então, assim, é um país que realmente, para o brasileiro, né, em termos de capacidade de investimento e expansão internacional, é um mercado validador nesse sentido também, né? Os vistos que o Francisco trouxe também tem várias rotas que os brasileiros têm tido acesso para poder ter residência, né? Às vezes a gente tem uma dimensão corporativa que ela é alinhada como uma vontade pessoal do fundador de ter essa vivência internacional, então é muito importante que Portugal dá essas condições para os founders que têm essa ambição internacional, né, e querem estar junto. Então, olhar essas dimensões todas são sempre importantes. Acho que tem uma mensagem muito importante com relação aos incentivos que a Cris trouxe, é que Portugal é um mercado que amadureceu muito nos últimos anos com relação à tecnologia, né? Então, assim, é um mercado que realmente está mais aberto, está mais maduro para poder atuar. Por outro lado, o mercado brasileiro ainda é mais sofisticado, né, nesse sentido. Então, é muito importante, mais competitivo também, né? É um mercado maior, mais competitivo, mais dinâmico. O mercado de Portugal, em determinadas condições, em determinadas jornadas tecnológicas, o que a gente tem visto de empreendedores brasileiros que têm expandido para Portugal, uma maturidade menor ainda em determinadas verticais de tecnologia. Então, é muito importante também que vocês possam fazer esse assessment dentro dos mercados que vocês atuam, para poder entender exatamente qual é o nível de maturidade, como a empresa de vocês se encaixa nessa jornada tecnológica de Portugal, né? Obviamente, né, depois um stepping stone para a Europa, para os Estados Unidos ou para o Oriente Médio, para onde vocês quiserem. E aí trabalhar os incentivos numa dinâmica que ela é como se fosse a cereja do bolo. Então, assim, nesse sentido, ir para Portugal, validar se realmente Portugal faz sentido para o negócio de vocês e trabalhar com os incentivos como se fosse essa cereja do bolo, né? Então, quer dizer, puxa, que bom, então Portugal dá certo para mim e, além disso, eu consigo acessar esses benefícios financeiros. A gente não recomenda o contrário dessa ampulheta. Eu faço um movimento de expansão internacional motivado pelos incentivos econômicos, sendo que o meu negócio não para de pé em Portugal sem o incentivo. Então, assim, é importante que vocês trabalhem nessa dimensão para garantir uma viabilidade de longo prazo. A gente brinca que internacionalização é uma maratona, não é um sprint. É um projeto de longo prazo. Vocês vão praticamente, né, o que a gente chama, né, um casamento, né, um compromisso com outros países, né, que vocês vão atingir num processo de expansão internacional. Então, é muito importante que essa viabilização econômica exista com ou sem o incentivo, né, que o incentivo seja um mecanismo viabilizador, um a mais para o seu negócio, mas é muito importante que o seu negócio pare de pé, porque os incentivos, eles obviamente estão consolidados ao longo dos anos, tem incentivos que estão acontecendo, mas a gente sabe que essa é uma estratégia governamental, né? Então, é muito importante que vocês tenham essa noção com relação ao timing desses incentivos que hoje estão ativos. Amanhã eles podem não estar, eles podem ser revistos. Então, assim, o timing de entrada de vocês e a captação desses incentivos é importante, tá? Então, acho que é isso que eu queria deixar de mensagem. Obviamente, a gente trabalha com a Cristina em alguns projetos nesse desenho de expansão internacional do ponto de vista estratégico, e a Cris faz esse enquadramento dos benefícios aí de forma bastante competente, né? Quando Portugal é o destino. E aí, enfim, convidar vocês mais uma vez aqui para poder se inscrever. Vou abrir para a Laís fazer uma pergunta. Para quem é essa pergunta, Laís? Beleza. Bom dia, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá. Não é... Primeiro, obrigada, Cristina e Francisco, pela apresentação aí, foi excelente. Acho que deu para perceber bastante os benefícios, né, da expansão. Mas, na verdade, a pergunta não é para nenhum dos dois. No começo da call aqui, não sei se foi Raquel, se foi Júlia, acho que foi algum de vocês que falou que estavam com planos de abrir para participação de startups brasileiras no Web Summit Portugal, junto com a Unicórnio Lisboa. Eu queria saber se tem alguma coisa já certa com relação a isso, alguma inscrição. Acho que a Cris pode responder. Talvez você saiba, Cris. Sim, nós estamos trabalhando, tá, Laís?
em parceria com a Unicórnio, para ver o que nós vamos conseguir apoiar e levar algumas startups. Assim como eles trouxeram, junto com a Startup Portugal, apoiaram startups portuguesas para vir para o Web Summit. Nós estamos organizando para ver se vai funcionar, apoiando em parte, não é 100%, assim como foi as de Portugal, mas a participação no Web Summit. A participação, você ir para o evento, tá? Não é a seleção do Web Summit que nós vamos fazer. Sim, tá certo. Beleza, muito obrigada. Muito bem. Gente, no interesse do tempo e de manter a pontualidade, alguém tem alguma última burning question que não pode sair daqui sem responder? Tem uma pergunta no nosso chat, do Gus Moreira, que eu posso ler aqui. Ele pergunta a questão sobre comentários. Acho que a minha câmera está desligada, né? Comentários sobre a questão da xenofobia e preconceito dos portugueses em relação aos brasileiros, e que existe, enfim, uma sensação de que isso aumentou um pouco nos últimos anos. E aí ele queria entender um pouco da experiência de vocês. Cristina pode falar um pouco, se alguém mais quiser dividir, se isso é real, se é um mito, enfim, ele queria entender, tipo, ter uma perspectiva menos lenda urbana e mais realista desse aspecto. Vamos dar o Francisco. Eu posso aí rapidamente falar um pouquinho sobre isso, com três notas. A primeira nota é que a maior população estrangeira a residir em Portugal hoje em dia é brasileira. Hoje em dia, oficialmente, nós temos praticamente 700 mil brasileiros em Portugal. Com uma população de 10 milhões, falamos de 7% da população. Então, perdão, esse é um primeiro dado. O segundo dado é que dentro dessa população estrangeira, dentro dessa população brasileira que reside em Portugal, há uma clara também estratificação em termos da formação, em termos da origem e em termos da integração em Portugal. Ou seja, você vai encontrar tanto o grande empresário que foi para Portugal por força do investimento, por exemplo, no imobiliário e adquiriu a autorização de residência por investimento, como você vai encontrar o chão de fábrica que depois hoje em dia, até por um colapso que manifesto e público que existe no sistema de migração em Portugal, tem algumas dificuldades para se regularizar. Então, também sobre a origem, a formação e a integração em setores e na parte de desenvolvimento de atividade, essa é uma segunda nota que eu queria deixar. Agora, uma última nota que eu acho que também é sempre importante para desmistificar um pouquinho essas questões, é que o Brasil, no ano passado, por exemplo, chegou a ser o segundo maior investidor em Portugal, fora da União Europeia, somente atrás dos Estados Unidos. Enquanto mercado de destino das nossas exportações está sempre no top 10, sensivelmente. Então, o Brasil é um mercado prioritário para as empresas portuguesas, prioritário para os empreendedores portugueses e também, como aqui a Raquel já referiu, sendo este mercado validador e sendo este mercado até mesmo teste de entrada num panorama europeu, é prioritário. Não, Portugal, nós somos totalmente agnósticos quanto à origem do capital, não temos qualquer tipo de problema sobre a origem do capital e do investimento, as condições, uma vez estabelecidas da empresa brasileira em Portugal, as competições de acesso, as condições de acesso a crédito, de captação de investimento, de captação de recursos por termos de subsídios, são exatamente as mesmas que uma empresa portuguesa tem, literalmente. Então, é assim, naturalmente que hoje em dia, por força um pouquinho da maior exposição das redes sociais, por este contacto, por esta presença massiva de habitantes brasileiros em Portugal, nós conseguimos ter acesso a alguns casos que eu ainda tendo a acreditar que a larga maioria são isolados, na forma de fazer negócio. Por sua vez, não há qualquer tipo de barreira, bem pelo contrário. Há, sim, às vezes, uma discrepância em termos da velocidade e há uma discrepância em termos da própria dinâmica. Ou seja, eu estou aqui no Brasil há 4 anos, eu vou conhecendo o mercado brasileiro, as distintas regiões, particularmente aqui em São Paulo. O mercado de São Paulo, o ecossistema de inovação, tudo o que é venture capital, tudo o que são
fundos de investimento, todo o ecossistema de negócio empresarial em São Paulo, ele anda a uma velocidade, a um ritmo e tem uma dimensão e uma escala que em Portugal não tem. Então, às vezes, não é necessariamente que essa barreira de não querer fazer negócio, não, pelo contrário, mas os procedimentos em Portugal, os tempos das coisas são talvez um pouquinho distintos, e o empreendedor brasileiro também tem que se adaptar e tem que conhecer essa realidade. Mas aí não há qualquer situação, bem pelo contrário. Eu às vezes, até no outro dia, como fizeram essa questão, e a recíproca também é verdadeira sobre os empresários ou sobre os profissionais portugueses que vêm exercer aqui no mercado brasileiro, não é? Está muito forte agora, hoje em dia, eu gosto de futebol, está muito forte a tendência dos técnicos portugueses que estão vindo aqui para o mercado brasileiro, não é? Então, alguns deles também se queixam um pouquinho das condições difíceis de trabalho, dos desafios, até mesmo de casos de potencial desconforto e de críticas. Eu aqui gosto do Corinthians, eu torço pelo Corinthians, que tem um técnico português nesse momento. O técnico é ruim, não é por ser português que ele é bom, são as condições do mercado que se tornam difícil ele performar. Ele é que é ruim, na minha modesta opinião, mesmo sendo português. Então, ou seja, a adaptação às condições tem que também partir um pouquinho, às vezes, do investidor, do empreendedor ou do profissional, porque todos os imigrantes brasileiros são muito bem-vindos em Portugal, são extremamente necessários em termos de rejuvenescimento da nossa população, em termos de preencher algumas posições em distintos setores e em distintos segmentos que a mão de obra portuguesa hoje em dia não consegue, e portanto, obviamente que havendo sempre coisas a melhorar, eu queria só deixar também esta mensagem de que esse tipo de barreiras, elas não existem, ou existindo, tendencialmente, tendem a desaparecer. Só complementando rapidamente a pergunta, nós temos contatos diretos, né, e fazemos esse processo com empresários brasileiros. Nunca tivemos nenhum problema com esses empresários lá. O que nós vemos que, na grande maioria, quando se comenta desse preconceito, na realidade, é a adaptação à cultura. São muito distintas. E muitas pessoas vão para outros países e não entendem que eles precisam adaptar à cultura local. Eles começam a comparar, começam a ter atritos nesse sentido. Mas, e como o Francisco colocou, existem vários tipos de imigrantes. Mas empresários e profissionais que vão para Portugal para contribuir, para investir, nunca vi abordar esse tipo de problema. Eu vou agradecer muito a presença de vocês, acho que é super importante essa questão de adaptação mesmo, tá? A gente não pode achar que só porque, enfim, né, a gente um dia foi colônia de Portugal e a gente também fala português, então isso basta, né? E existe sim um processo de adaptação que é super importante, essa parte de flexibilidade cultural, né? A gente treina bastante isso na Global Mindset Academy, que é a nossa marca que trata desse processo de desenvolvimento de skills, né, de soft skills para um processo de expansão internacional. Então, é bem importante mesmo que vocês estejam cientes, assim, dessa necessidade de conhecer um pouco o mindset do outro para poder fazer negócio, para poder se comportar de um jeito que conecte e não rompa, tá? Então, assim, vou agradecer muito a presença de vocês. Quero convidar todos vocês para participar da nossa próxima mentoria, que vai ser no dia 24 de julho, sobre marketing internacional digital com a Sara Zimmermann. Não percam, as inscrições já estão abertas, a gente espera vocês lá para aprender mais sobre expansão internacional. Pessoal, está aqui o link, e é isso aí. Obrigada pela presença de todos. Te vejo no mundo. Obrigada, Francisco. Obrigada, Cris. Vocês foram ótimos. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, boa tarde. Tchau, Obrigado, tchau, bom dia. obrigada. Obrigado. Tchau, gente.